Vamos lá, pessoal. Nosso terceiro assunto do edital da Polícia Militar do Estado de Goiás. Qual que é? Interpretação e integração da lei penal. Vamos lá? Nosso tópico 3. Aqui, ó. Interpretação e integração. Interpretação e integração da lei. Só pôr o tópico aqui, interpretação e integração. É esse o tópico. Pois bem, vamos lá. O que é a primeira coisa que você tem que saber? Que interpretação e integração são institutos distintos. Embora eles tenham uma sonoridade parecida, interpretar e integrar, são institutos completamente diversos. E eu já vou fixar aqui um pressuposto para que você entenda o quanto esses institutos são diversos já de cara. Na interpretação, o pressuposto da interpretação é a existência de lei. Então, o pressuposto da interpretação é a existência de lei. Então, existe uma lei e a gente está buscando interpretá-la. Então, já consegui em seu caderno, você já entender de cara a diferença básica entre interpretação e integração. Na interpretação, pressupõe a existência de lei. Pois bem, na integração, olha o quanto é diferente. Não existe lei. Olha a diferença, gente. Embora tenha uma sonoridade parecida, na interpretação pressupõe-se que existe a lei, porque para interpretar a gente está interpretando a lei, então interpretação pressupõe que existe a lei, então tem que existir a lei. Na integração já é o oposto, a gente vai valer dessa técnica, desse instituto da integração, quando não existir lei, então a diferença posta já é bem grande. Interpretação pressupõe a existência de uma lei. Integração, não existe lei e a gente tem que resolver esse problema. Então já consegui isso aí no seu caderno. Interpretação, pressupõe a existência de lei. A gente vai interpretar a lei. Integração, não existe lei. Então esse é o primeiro pressuposto básico para você diferenciar esses dois institutos. Tranquilo? Então vamos lá. Anotou em seu caderno, vou apagar. Tá. Primeiro, nós vamos estudar, qual que vai ser primeiro? Primeiro nós vamos estudar a interpretação. Então, nosso primeiro a gente vai estudar a interpretação. Vamos lá? Interpretação. Primeira coisa, eu vou tentar te dar um conceito bem tranquilo de interpretação. Antes, vou tentar te explicar, vou passar para você, vou te explicar, depois eu dito um conceito para você conseguir no seu caderno. Beleza? Vamos lá. Por enquanto, ainda não vou ditar o conceito, não. Vou te explicar, depois eu dito um conceito para você consignar em seu caderno. Beleza. Interpretar. Gente, interpretar, quando eu estou em sala de aula, eu falo para os alunos assim, todo mundo do ensino médio, ensino fundamental, a gente já fez alguma tarefa, algum exercício de interpretação de texto. A ideia é mais ou menos aquela, só porque você tem que transferir para o direito. Então, interpretar um texto era você tentar compreender, entender, aferir o conteúdo, a mensagem que estava escrita naquele texto. Interpretar no direito penal é a mesma coisa, é você compreender, é você entender, é você buscar o sentido e o alcance daquilo que está consignado na lei penal. Então, olha que tranquilo, gente. É um conceito que você já tem da vida, do ensino médio, ensino fundamental, da faculdade, que você vai aplicar. Interpretar vem muito em mente a ideia de compreender, entender, aferir qual que é a mensagem que está sendo transferida. E você traz isso para o direito e dá certo. Interpretar. O que é interpretar? É você compreender o conteúdo, compreender a mensagem que está contida na lei. Tranquilo? É você buscar o sentido e o alcance daquilo que está escrito na lei. É você entender, você captar a mensagem que está escrita por meio daquela enunciação de palavras. Tranquilo? É entender o sentido e alcance, é compreender o significado das palavras, tá? Então, interpretar, você vai lembrar de entender, de compreender o sentido daquilo que está escrito, beleza? Entendeu aí? Então, interpretação é esse conceito que eu vou ditar para vocês. Coloca aí no seu caderno.
é a busca, conceito, agora eu estou citando, conceito, é a busca do sentido e do alcance, é a busca do sentido e do alcance é a busca do sentido e do alcance do que está contido na lei. É a busca do sentido e do alcance do que está contido na lei. Ponto. Trata-se de se buscar a compreensão, ponto. Trata-se de buscar a compreensão mais adequada daquilo que está contido na norma penal. Trata-se de buscar a compreensão mais adequada daquilo que está contido na lei penal. Tranquilo? Então, o que é o conceito? É a busca do sentido e do alcance daquilo que está contido na lei. Trata-se de você buscar entender, compreender da maneira mais adequada o conteúdo daquilo que está contido na lei penal. Tranquilo? Então, é compreender, é entender o que está contido na lei. E eu já te falei, o pressuposto da interpretação é que existe lei. Então, o pressuposto básico da interpretação é que existe lei? Sim, existe lei. Até coloquei aqui em cima. Pressuposto da interpretação é a existência de lei e você está tentando compreender e entender o que está contido na lei, fazer a interpretação mais correta, mais adequada, buscar o sentido e o alcance daquilo que está contido no texto normativo, tá? Então, o pressuposto da interpretação é a existência de lei. Beleza. Professor, até aqui entendi. O que vai cair na prova? Cara, o que vai cair na prova é a classificação da interpretação. Ela é tranquila. Vocês viram a cara para essa etapa, mas ela é bem tranquila, tá? Classificação da interpretação. Aqui ainda dentro, tá? Apaguei só para me ganhar espaço, tá? A interpretação, ela vai se classificar quanto ao... Vou colocar assim para você consignar, tá? Classificação da interpretação. Vamos lá? Ela vai se classificar, primeiro, quanto ao sujeito. Segundo, quanto ao método. E terceiro, quanto ao resultado. Então, a interpretação, classificação da interpretação, é isso aqui que cai muito em prova. Ela se classifica quanto ao sujeito, quanto ao método e quanto ao resultado. Professor, tá, me explica isso aqui melhor. É o seguinte, tem uma lógica de ser dessa classificação quanto ao sujeito, quanto ao método e quanto ao resultado? Tem. Eu preciso que vocês entendam porque facilita demais. Quanto ao sujeito, você vai se preocupar com quem está interpretando, entendeu? Aqui você vai preocupar com quem está interpretando. É um doutrinador, é um estudioso, é o juiz, é a própria lei, entendeu? Classificação quanto ao sujeito, a gente preocupa com quem está interpretando, quem está buscando aferir o sentido e o alcance daquela lei, beleza? Essa pessoa, ela adota um método, ela adota uma técnica de interpretação. Ela adota uma técnica, classificação quanto ao sujeito, você preocupa com quem está interpretando. Quanto ao método, você vai preocupar com a técnica que esse indivíduo utilizou. E essa pessoa, utilizando algum método ou alguma técnica, agora eu vou te falar quais são as técnicas, ela chega a um resultado. Então, olha que tem lógica, ela chega a uma conclusão. Gente, olha que tranquilo. Classificação da interpretação quanto ao sujeito. Você vai preocupar com quem está interpretando. Vou te falar agora quais são as classificações. Quem interpreta que você tem que saber. Essa pessoa adota uma técnica, um método de interpretação e chega a uma conclusão. Sacaram? Isso aqui tem uma lógica de ser. E aí a interpretação se classifica quanto ao sujeito, quanto ao método e quanto ao resultado. Pois bem, quanto ao sujeito, você vai preocupar com quem está interpretando. Essa interpretação pode ser o quê? Autêntica. A interpretação autêntica é aquela realizada pela própria lei. Professor, que viagem é essa?
Que viagem é essa de você falar que interpretação autêntica é aquela realizada pela própria lei? Não entendi. Gente, interpretação quanto ao sujeito se preocupa com quem está interpretando. Perfeito? Entenderam? Autêntica é aquela quando a lei explica a própria lei. Professor, não entendi. Gente, fácil. Se você for lá no Código Penal, vai ter os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Aí você fala, professor, quem que é funcionário público? Vem o artigo 327 do Código Penal e vai trazer o conceito de funcionário público. Olha, a lei explicando a própria lei. Quando a lei, ela explicita, ela explica o conteúdo da própria lei, a gente fala que a interpretação quanto ao sujeito autêntica. Então, a interpretação quanto ao sujeito autêntica é a lei explicando a própria lei. Lembra do conceito de funcionário público? Vem ao Código Penal e fala crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Professor, a própria lei, posteriormente, no artigo 327 do Código Penal, vem e fala quem é considerado funcionário público. Então, olha, a lei explicando a própria lei. Interpretação quanto ao sujeito autêntica. É aquela realizada pela própria lei. É a lei explicando a própria lei. Você vai colocar aqui, exemplo, para você lembrar em casa. O artigo 327 do Código Penal, que ele traz o conceito de funcionário público, beleza? Então, olha a lei explicando a própria lei, olha que tranquilo. Ah, professor, me dá outro exemplo, não peguei esse. Gente, se você for lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, não é do Código Penal não. Se você for lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, lá também vai ser uma típica interpretação autêntica. Por quê? O Código de Processo Penal, ele permite a prisão em situação de flagrante. Ele fala, ó, é permitida a prisão com ordem judicial ou em situação flagrancial. Aí o que é situação flagrancial? Vem o próprio Código de Processo Penal no artigo 302 e fala, considera-se em flagrante quem está cometendo ou acabou de cometer a infração penal, quem é perseguido logo após a prática da infração penal pela vítima, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor. E vem depois, quem é encontrado logo depois com armas, instrumentos, objetos ou papéis que levem a presumir que é ele o autor do fato. Então, é a lei explicando a própria lei. Exemplo, artigo 327 do Código Penal traz o conceito de funcionário público. Artigo 302 do Código de Processo Penal traz o conceito de flagrante. A lei explicando a própria lei. Pegou ou não? Beleza. Vamos lá. Próxima, quanto ao sujeito, que vai preocupar com quem está interpretando. Ela pode ser também o quê? Doutrinária ou científica, tá? É a mesma coisa, só para não ter perigo de você cair em alguma expressão sinônima. Doutrinária ou científica. Aqui, quem que é que vai estar interpretando? Aqui é um estudioso do direito. Apaguei esse conceito de funcionário público aqui, tá? Conceito de funcionário, colocar de cá. Público, perfeito, tá? É aquele que é realizado por um estudioso do direito. Então, doutrinária ou científica é uma interpretação que quem vai realizar ela? Um estudioso do direito penal. As doutrinas, de modo geral, tem uma série de doutrinas aí no mercado, entendeu? Todas essas doutrinas são interpretações classificadas quanto ao sujeito doutrinária. O que é a interpretação doutrinária ou científica? É aquela que quem vai estar interpretando? É a lei explicando a própria lei? Não. É aquela realizada por um estudioso do direito. Beleza, gente? Tranquilo ou não? Tá. O que é um exemplo bom aqui? Cuidado com esse exemplo, ó. Esse aqui derruba muita gente. A exposição de motivos do Código Penal. Conseguindo esse aqui, que esse aqui é um exemplo perigoso. Exposição de motivos do Código Penal. Professor, a exposição de motivos do Código Penal é uma interpretação autêntica ou a interpretação doutrinária? Cuidado! A exposição de motivos do Código Penal, ela é uma interpretação autêntica? Não, ela é uma interpretação classificada como doutrinária, porque ela foi realizada pelos estudiosos do direito penal. Exemplo de interpretação doutrinária, conceito de interpretação doutrinária, é aquela realizada por um estudioso do direito. Exemplo, exposição de motivos do Código Penal. Tranquilo?
Cuidado, exposição de motivos do Código Penal não é interpretação autêntica, mas sim interpretação doutrinária. Por fim, a gente tem interpretação classificada quanto ao sujeito, judicial ou jurisprudencial. Qual que é essa? É aquela que vai ser realizada pelo juiz na análise do caso concreto. Então, a judicial é aquela realizada pelos juízes ao julgar determinada demanda. Então, judicial ou jurisprudencial é assim que você tem que entender. Quando o juiz vai julgar um caso, ele tem que analisar os fatos que são postos e tem que interpretar a lei para ele verificar qual que é o sentido e o alcance, qual que é a mensagem. Então, judicial é quando o juiz vai analisar um caso concreto, vai julgar determinada demanda, julgar determinado processo, ele está efetuando uma interpretação quanto ao sujeito judicial ou jurisprudencial. Essa é a realizada pelos juízes ao julgarem determinada demanda. Então, toda vez que um juiz vai julgar, ele tem que ler, entender o que está contido na lei e aplicar a lei ao caso concreto, tranquilo? Então, quando o juiz julga, é uma interpretação quanto ao sujeito judicial ou jurisprudencial. Professor, me dá exemplo dessa, para mim colocar um exemplo de cada. Exemplos, coloca aí, súmulas vinculantes do STF. Então, as súmulas vinculantes são um exemplo de interpretação quanto ao sujeito judicial. Pegou? Então, vamos lá. Quanto ao sujeito, você vai preocupar com quem está interpretando. Quando é a lei explicando a própria lei, é interpretação quanto ao sujeito autêntica. Quando é um estudioso do direito que está explicando a lei, é doutrinária. Quando é o juiz que está interpretando a lei para julgar o caso concreto, é judicial. E cuidado, a exposição de motivos do Código Penal é interpretação quanto ao sujeito doutrinária, não é autêntica, tá? Então, se é a lei explicando a lei, interpretação quanto ao sujeito autêntica. Se é um estudioso do direito, científica. Se é o juiz para julgar determinada demanda ou elaborando alguma súmula, vai ser judicial. Beleza? Pegou, né? Tá. Então, quanto ao sujeito, autêntica, doutrinária ou científica e judicial. Vou apagar aqui. Vamos lá? Tá. Quanto ao método ou quanto à técnica. Vou puxar aqui para frente para me ganhar mais espaço, tá? No seu caderno aí você faz mais organizadinho. Quanto ao método. Vamos lá. Só puxei aqui para me ganhar mais espaço, tá, gente? Porque senão vai ficar embananado aqui, eu não vou ter espaço. Quanto ao método. Quanto ao método, a gente vai ter uma série de classificações. Literal. A primeira é a literal ou gramatical. Gente, que técnica é essa? Literal ou gramatical. Nessa interpretação quanto ao método, quanto à técnica literal ou gramatical, vai se interpretar a partir daquilo que está escrito. Você vai ler e vai tentar buscar o sentido e o alcance conforme as palavras que foram utilizadas, conforme as regras gramaticais. Você vai interpretar a partir do sentido literal das palavras. Você vai interpretar a partir daquilo que está escrito, tá? Então, interpretação literal ou gramatical. O intérprete buscará o sentido e o alcance da norma. Estou ditando, tá? O intérprete buscará o sentido e o alcance da norma a partir do sentido literal das palavras, tranquilo? O intérprete buscará o sentido e o alcance da norma a partir do sentido literal das palavras, da estrutura gramatical, da organização das palavras, tranquilo? Você pode estar pensando, professor, mas essa é a interpretação mais óbvia. Interpretar-se a lei a partir do sentido literal, a partir daquilo que está escrito, da organização das palavras, das regras de pontuação, interpretar com base no que efetivamente foi escrito. Às vezes, até você ver a próxima técnica, essa pode parecer a melhor, mas nem sempre é, tá? Primeira técnica de interpretação que você pode utilizar, literal gramatical.
você vai preocupar com o sentido literal das palavras. Você vai ler e interpretar a partir da organização da escrita, da pontuação e do sentido literal das palavras. Perfeito? Tá. Você interpreta a partir do que está escrito. Beleza. Segunda técnica de interpretação. Essa aqui é a teleológica. Fala, professor, o que é essa aqui? Essa aqui, ela busca a vontade da lei. Gente, a teleológica é o seguinte, essa técnica de interpretação, ela se desapega da questão gramatical, do sentido literal das palavras e se preocupa com a finalidade, com a vontade da lei, entendeu? Então, olha para você ver. Às vezes a gente fica pensando assim, professor, mas a interpretação melhor é a gramatical ou literal, que vai buscar o sentido literal daquilo que está escrito, de acordo com as regras de gramática e tudo mais, sentido literal da organização das palavras, nem sempre. Às vezes o legislador, ele é atécnico, ele escolhe mal as palavras, ele usa uma redação truncada, e aí às vezes é melhor você recorrer para a interpretação teleológica, que você desapega um pouco do sentido literal das palavras, do que efetivamente está escrito, e vai buscar o quê? A vontade da lei, qual que era o espírito, qual que era a vontade do legislador quando ele criou aquela lei. Porque, às vezes, por uma questão de atecnia, eles querem dizer uma coisa, mas acabam dizendo outra. Então, na teleológica, você se preocupa com o sentido literal, gramatical das palavras que estão escritas? Não. Você se preocupa com a vontade da lei. Aqui, você busca aferir a finalidade, a vontade da lei. Então, teleológica, você desapega um pouco da questão gramatical e literal e busca a finalidade, a vontade da lei, tranquilo? Porque nem sempre a vontade, o intento do legislador, ele acaba se transparecendo na escrita. Então, na teleológica, você busca o que está escrito, literalidade das palavras, organização gramatical? Não. Você busca a vontade, o espírito, aquilo que deveria estar escrito, qual que era a finalidade quando se criou aquela lei. Essa é a interpretação o quê? Teleológica. Olha a diferença. Literal gramatical, você busca interpretar, compreender o texto a partir do sentido literal das palavras, da organização escrita, das regras gramaticais. Já a teleológica, você desapega da questão escrita, do sentido literal e busca a finalidade, a vontade da lei, porque nem sempre o texto corresponde com a finalidade, com a vontade da lei. Pode haver uma questão de atecnia, entenderam? Teleológica, busca a finalidade, a vontade da lei. Tá. C, terceira técnica que você pode utilizar, interpretação quanto ao método, sistemática. O que é essa sistemática? Gente, sistemática tenta lembrar aí de sistema, de conglomerado de normas. A sistemática, vou tentar te explicar, depois eu dito um conteúdo. Não anota por enquanto não, vou te explicar, depois eu dito conteúdo. A sistemática é você entender, compreender determinado dispositivo com base no ordenamento, na estrutura na qual ele está contido. Seria, por exemplo, você interpretar um dispositivo específico da Constituição com base em toda a estrutura, com base em todo o texto constitucional. A sistemática, você não interpreta o artigo, o dispositivo, aquela situação, aquele tipo normativo de maneira isolada. Você vai interpretar aquele tipo penal, aquele artigo da lei, de acordo com o sistema, o conglomerado normativo no qual ele está inserido, entendeu? Seria você buscar compreender determinado dispositivo com base no sistema, com base no todo. Esse artigo aqui, tal do Código Penal, ele não é um artigo isolado. O Código Penal vai do artigo 1º ao 362. O Código Penal tem toda uma estrutura, uma lógica de ser. Começa com a aplicação da lei penal, depois teoria do crime, teoria da pena, crimes em espécie. Não é você interpretar um artigo de maneira isolada. Você vai interpretá-lo de acordo com o sistema no qual ele está contido. Então, coloca o conceito aí. Interpreta a norma de acordo, então na sistemática, coloque na frente, sistemática, interpreta a norma de acordo, conforme o sistema no qual ela está contida. Interpreta a norma de acordo, conforme o sistema no qual ela está contida. Você interpreta a norma de acordo
com o sistema no qual ele está contido. Você vai pensar, ó, sistemática, lembra de sistema. Aquele dispositivo legal, ele não está isolado, ele está dentro de um conglomerado normativo, ele está dentro de um sistema maior. Então, para me entender ele, eu não vou analisá-lo de maneira isolada. Eu vou analisar aquele dispositivo com base no ordenamento no qual ele está contido, com base no código no qual ele está contido. Um exemplo bom que eu visualizo para você entender a sistemática é você pensar o seguinte, por exemplo, o latrocínio. O latrocínio, ele é um crime que acaba ofendendo a vida, principalmente se for o latrocínio o quê? Consumado, tá? O latrocínio consumado é quando, durante o roubo e em razão do roubo, ocorre a morte. Tranquilo? Quando da violência empregada durante o roubo e em razão do roubo, ocorre a morte, tá? Então, quando você está roubando em razão da violência, durante o roubo, em razão da violência, ocorre essa morte, tá? O latrocínio, ele é um crime que vai ser julgado pelo tribunal do júri? E a resposta é negativa. Por quê? E aí você consegue entender essa ideia de interpretação sistemática. Por quê? É o seguinte, o latrocínio, ele é um crime que está no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte. Ele é um crime que está dentro dos crimes contra o patrimônio. E a Constituição Federal disse que o tribunal do júri iria julgar os crimes dolosos contra a vida. Pois bem, quando você vai lá nos crimes contra a vida, você vai ver que tem homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Latrocínio não está aqui dentro, ou seja, o latrocínio não é considerado um crime contra a vida, mas sim um crime contra o patrimônio, tanto que ele está dentro do roubo, no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte. Então, precipuamente, no latrocínio se tutelou o patrimônio. Tanto assim é que essa é uma opção legislativa, que o latrocínio está dentro dos crimes contra o patrimônio e não está lá no título dos crimes contra a vida. E por isso, quando você olha o todo, você verifica, ó, a Constituição falou, quem vai julgar? O tribunal do júri vai julgar crime doloso contra a vida. Eu vou lá no Código Penal e olho quais são os crimes contra a vida. Latrocínio não está lá. Então, latrocínio vai ser julgado pelo tribunal do júri? Não. Por quê? Porque latrocínio não está no rol dos crimes contra a vida, mas sim no rol dos crimes contra o patrimônio. Por isso que latrocínio é competência do juiz comum singular, seja federal, seja estadual, mas da justiça comum, não do tribunal do júri. Tranquilo? Por quê, professor? Repito mais uma vez, porque o latrocínio está dentro dos crimes contra o patrimônio. E a Constituição falou que o júri só julga crime contra a vida. O latrocínio não é crime contra a vida, então o júri não julga o latrocínio. Professor, o que é relação? A gente acabou de fazer uma interpretação sistemática. A gente interpretou o Código Penal, interpretou o latrocínio, não de maneira isolada, porque o latrocínio ele atinge sim o bem jurídico vida, ele atinge. Isso é incontestável. O latrocínio protege o bem jurídico vida. Isso é incontestável. Mas, quando você analisa esse dispositivo dentro da estrutura do Código Penal, você chega à conclusão de que o latrocínio, por uma opção de política criminal, ele não foi colocado dentro dos crimes contra a vida, mas sim dentro dos crimes contra o patrimônio. E como o júri só julga crime doloso contra a vida, o latrocínio não é crime doloso contra a vida, então o latrocínio não será julgado pelo tribunal do júri. Você acabou de interpretar o latrocínio não de maneira isolada, mas dentro da sistemática do Código Penal. Tranquilo? Beleza. Terceira, classificação, interpretação histórica. Gente, vamos lá, vou te explicar depois você conseguindo em seu caderno. A interpretação histórica é aquela que você objetiva a compreender o contexto histórico, político e social do momento da criação daquela norma. Então, você fazer uma interpretação se valendo da técnica histórica, se valendo do método histórico, é você voltar ao momento de criação dessa norma e entender o contexto político, histórico e social que levou à criação daquele determinado dispositivo legal. Então, a histórica seria uma busca das origens. Você volta na origem, no momento histórico em que se criou essa lei, qual que era a realidade que era vigente nesse momento, qual que era o contexto político, social, histórico, qual que era a realidade desse momento. E você, com base nessa realidade, você consegue entender, compreender aquele dispositivo normativo. Tranquilo? Por exemplo, a lei de abuso de autoridade, ela é uma lei que ela é lá da década de 60, entendeu?
Então, ela é uma lei que, se você for interpretar aqueles dispositivos, se você for ver a brandura da sanção penal que é imposta pelo abuso de autoridade, e você fizer uma interpretação histórica, você vai ver que essa lei de abuso de autoridade, ela foi redigida durante a ditadura militar, entendeu? Então, talvez por isso que exista uma brandura, umas sanções penais. Então, com a sanção penal da lei de abuso de autoridade, são sanções penais extremamente diminuídas. É reclusão, a pena lá é de detenção de 10 dias a 6 meses, entendeu? Uma pena bem pequena mesmo para o abuso de autoridade. Então, por que talvez? Talvez se você fizer uma interpretação histórica, você vai ver que essa é uma lei da década de 60, que ela foi criada no contexto da ditadura militar, entendeu? Então, interpretação histórica, você volta no momento de criação da norma para entender o contexto político, histórico, ideológico que vigia naquele momento, para então você saber por que se criou aquele dispositivo, beleza? Vou ditar um conceito aí. Conceito agora, histórica. Vai em busca dos fundamentos da lei. Histórica, conceito. Estou ditando aqui, ó. Vai em busca dos fundamentos da lei. Vírgula. Vai em busca dos fundamentos da lei. Entendendo o conceito histórico do momento de sua criação. Vai em busca dos fundamentos da lei. Entendendo o momento histórico, entendendo, só para ficar igual está aqui no material, entendendo o conceito histórico do momento de sua criação. Então, vai em busca dos fundamentos da lei, entendendo o contexto histórico do momento de sua criação. Tranquilo? Beleza. Interpretação quanto ao método analógica. Gente, essa aqui você presta atenção com ela. Interpretação analógica, essa que eu vou colocar. Ocorre quando a lei oferecer quando a lei oferecer enunciado casuístico, entre parênteses, exemplos, e logo em seguida um enunciado genérico. Vamos lá? Ocorre analógico. Ocorre quando a lei fornecer um enunciado casuístico, entre parênteses, exemplo, e logo em seguida um enunciado genérico. Conseguindo em seu caderno, se for preciso, pausa esse vídeo, tá? Ocorre quando a lei oferecer um enunciado casuístico, abre parênteses, exemplo, fecha parênteses, e logo em seguida o enunciado genérico. Gente, o que é essa interpretação quanto ao método analógico? É o seguinte. Isso aqui acontece muito no direito penal. Interpretação analógica, ela ocorre porque a lei ela não consegue prever todas as hipóteses que irá acontecer no mundo prático. A lei não consegue esgotar a casuística da realidade, do mundo concreto e a dinâmica das relações sociais. Então, se a lei fosse tentar prever tudo, duas coisas. As legislações seriam extremamente extensas e ela ia ser falha. Por quê? A lei não consegue acompanhar a dinâmica da relação do desenvolvimento da sociedade, da casuística que os fatos podem tomar. Então, a lei ela não consegue esgotar toda a situação fática que ela quer incidir. Então, já que a lei não consegue prever todas as hipóteses, ela se vale da interpretação analógica. O que é interpretação analógica? É quando a lei ela fornece o enunciado casuístico. Professor, o que são esses enunciados casuísticos? É quando a lei te traz uma série de exemplos. A lei vem te dando exemplos para você compreender qual que é a lógica daquele dispositivo. Então, é quando a lei traz para você um enunciado casuístico, é quando a lei te dá o quê? Exemplos. Ela está citando hipóteses em que ocorrerá aquela situação. E depois, mais à frente, como ela não consegue te dar todos os exemplos, se ela fosse te dar todos os exemplos, ela ia ser falha e nunca ia terminar, ela te dá um enunciado genérico, ou seja, para tudo que for semelhante a esse enunciado casuístico, que foram os exemplos que a lei te deu, você aplicar
essa hipótese do enunciado genérico. Então a lei te dá exemplos e como ela não consegue esgotar esses exemplos, logo em seguida ela traz o enunciado genérico, o enunciado mais aberto, para tudo que for semelhante aos exemplos citados, você lançar dentro desse enunciado genérico. Entendeu? Então, a lei te dá exemplos, enunciado casuístico, que ela não consegue esgotar os exemplos. Ela vai te dar um enunciado genérico. Para tudo que for semelhante com esses exemplos, você jogar dentro desse enunciado genérico. Professor, melhores para mim. Vamos lá. Se você, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, lá está escrito, ó, o homicídio será qualificado se você matar alguém mediante paga, promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Então, se você matar alguém mediante paga, se você pagar alguém para cometer um homicídio por você, que é o dito homicídio mercenário, se você pagar homicídio pago, é qualificado. Então, se você pagar alguém para cometer o crime por você, é homicídio qualificado. Mediante paga, promessa de recompensa. Se você oferecer uma recompensa para que alguém, mate um outro indivíduo por você, o homicídio é qualificado. Então, mediante paga, promessa de recompensa. Olha a lei te dando enunciado casuístico. Olha a lei te dando exemplos. O homicídio é qualificado quando você paga para matar e quando você oferece recompensa, oferece promessa de recompensa. Então, olha a lei te dando enunciado casuístico, te dando o quê? Exemplos. Aí ela fala, mediante paga, promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Olha lá para você ver, a lei te deu exemplos muito relacionados à questão pecuniária e logo em seguida ela te deu a expressão genérica. Tudo que for relacionado a esses exemplos, você vai jogar dentro de motivo torpe, porque se fosse para a lei prever todas as hipóteses que gera repulsa social, que gera repugnância na sociedade, ela não ia terminar nunca. Então ela te dá exemplos e depois ela te dá uma expressão genérica. Se você pagar para matar alguém, homicídio qualificado. Se você promete recompensa, homicídio qualificado, ou por qualquer outro motivo torpe. Então, tudo que for relacionado a essa questão pecuniária vai cair dentro do outro motivo torpe, que é o enunciado genérico. Então, olha aqui, se o indivíduo ele vai correr lá aquela corrida do milhão, da Stock Car, estou inventando uma situação hipotética aqui, o cara vai correr uma corrida aí da Stock Car, corrida do milhão, e aí o que acontece? Ele verifica que ele não tem condição nenhuma de ganhar do primeiro candidato. Toda a corrida que teve, ele perdeu para esse primeiro lugar e tal, ele fala, pô, queria ganhar essa corrida do milhão. Queria ficar com esse 1 milhão para mim. Você quer saber? Eu vou matar esse grande concorrente meu, que é o mais cotado para o título, e aí eu matando ele, eu passo a ser o mais cotado e as minhas chances aumentam em demasia. E aí ele vai lá e mata esse grande concorrente dele, que ia correr nessa corrida do milhão e uma corrida qualquer que tem um prêmio de 1 milhão. Ele vai e mata esse concorrente dele lá e para ele poder ganhar a corrida e ficar com 1 milhão. Eu te pergunto, ele foi lá e matou para poder ganhar essa corrida e ficar com esse prêmio de 1 milhão. Pergunta, ele pagou alguém para matar? Não, ele mesmo matou. Ele prometeu recompensa? Ele fez uma promessa de recompensa para que outrem executasse o delito por ele? Não. Então ele não caiu nos exemplos, ele vai cair no enunciado genérico. Ele matou por outro motivo torpe. Ele matou por um motivo vil, repugnante, ignóbil, relacionado à questão pecuniária. Mas ele não pagou nem prometeu recompensa. Ele vai responder por homicídio qualificado? Vai. Por paga ou promessa de recompensa? Não. Por motivo torpe, porque ele mesmo executou o delito por um motivo vil, repugnante, ligado à questão pecuniária. Ele queria ganhar esse 1 milhão, entenderam? Então, o que é interpretação analógica? É quando a lei te dá exemplos, ela fornece o enunciado casuístico e logo em seguida ela utiliza uma expressão genérica, ela te oferece o enunciado genérico para que tudo que for semelhante aos exemplos, mas não se enquadrar naqueles exemplos fornecidos, você jogue dentro dessa expressão genérica. Lembra desse cara que matou o oponente para ganhar a corrida do milhão. Vai ser homicídio qualificado por motivo torpe? Vai, entendeu? Por conta de uma técnica de interpretação analógica. Tranquilo? Beleza. Dentro de interpretação analógica, muito cuidado. Vamos repassar aqui. A interpretação, qual que é o pressuposto dela? Existe lei. Então, se existe lei, a gente pode fazer interpretação analógica tanto em bonum partem, em benefício do réu, quanto interpretação analógica em malum partem. Professor, então interpretação analógica eu posso fazer em direito penal tanto em bonum partem, para beneficiar o réu? Pode. Posso fazer interpretação analógica em direito penal em malum partem, em prejuízo do réu? Pode. Gente, esse exemplo que a gente acabou de citar aqui do cara da corrida do milhão que matou o outro lá, é uma típica hipótese de interpretação analógica
in malam partem, porque o indivíduo que, em tese, nesse exemplo nosso, responderia por um homicídio simples, ele vai passar a responder agora por um homicídio qualificado, então conseguindo aí no seu caderno. Aqui embaixo, interpretação analógica, observação. Sublinhe isso aí para você não errar. É admitida interpretação analógica, coloca observação embaixo, interpretação analógica. É admitida interpretação analógica, tanto in bonam partem, quanto interpretação analógica in malam partem. Então, o que você vai colocar? Pode interpretação analógica tanto in bonam partem para beneficiar o réu, quanto pode interpretação analógica in malam partem ou para prejudicar o réu. Esse exemplo da corrida do milhão que a gente falou aí é uma típica hipótese de interpretação analógica in malam partem, em prejuízo do réu. E pode, porque a interpretação ela pressupõe a existência de lei, então não está ferindo o princípio da legalidade. A gente só está buscando o sentido e o alcance daquilo que está contido na lei penal. Beleza? Então coloca, interpretação analógica em direito penal pode tanto in bonam partem, em benefício do réu, quanto pode interpretação analógica in malam partem ou em prejuízo do réu. Beleza? Beleza. Colocou. Tá. Fechamos interpretação aqui quanto ao método. Agora, vamos repassar aqui. Ó. Quanto ao sujeito, um desses caras aqui, a autêntica, a lei explicando a própria lei, doutrinário, o estudioso de direito, judicial, o juiz. Uma dessas pessoas adota uma dessas técnicas de interpretação e chega a uma conclusão, que é um resultado. Qual que é o resultado que esse indivíduo chegou? Ele pode chegar ao resultado declaratório. Professor, o que é esse resultado declaratório? Coloque em seu caderno que eu já vou ditar. O que é esse resultado declaratório? Coloca aí, declaratório, 2 pontos. Ocorrerá quando houver a perfeita correspondência. Ocorrerá quando houver a perfeita correspondência entre a conclusão do intérprete, e o que está contido na norma penal. Ocorrerá quando houver a perfeita correspondência entre a conclusão do intérprete e aquilo que está contido na norma penal. Então, há uma perfeita correspondência entre a conclusão que o intérprete chegou e aquilo que está contido na lei penal. Então, ele não tem que restringir nem que ampliar. Então, ocorrerá quando há uma perfeita correspondência entre a conclusão que o intérprete chega e aquilo que está contido na lei penal. O que ele concluiu que está contido na lei se equivalem, por isso ela é declaratória. Não tem que restringir nem que ampliar. Há uma perfeita correspondência entre a conclusão e aquilo que está contido na norma penal. Beleza. Agora vamos para as mais legais. Ele pode chegar a uma interpretação quanto ao sujeito restritiva. O que é essa interpretação quanto ao sujeito restritiva? Concentra. Ocorrerá, já vai colocando no seu caderno, eu vou ditar. Ocorrerá quando a lei penal disse mais do que deveria dizer. Ocorrerá quando a lei penal disse mais do que deveria dizer. Ocorrerá quando a lei penal disse mais do que queria dizer, vírgula, devendo o intérprete restringir o alcance da norma penal, vírgula, devendo o intérprete restringir o alcance da norma penal. Então, na restritiva, a lei disse mais do que efetivamente ela queria dizer e compete ao intérprete o papel de restringir o alcance da norma. Sacaram ou não? Na restritiva, a lei disse muito, disse mais do que queria dizer. E o papel do intérprete vai ser o quê? Restringir o alcance dessa norma. Sacaram? Na extensiva, presta atenção, é o oposto. Na extensiva, coloca aí, ocorrerá extensiva. Coloque extensiva. Ocorrerá extensiva. Ocorrerá quando a lei penal disse menos do que queria dizer. Ocorrerá quando a lei penal disse menos do que queria dizer, vírgula. Devendo o intérprete ampliar o alcance da norma, vírgula, devendo o intérprete ampliar o alcance da norma.
Então, na extensiva, a lei disse menos do que efetivamente queria dizer. E aí, compete ao intérprete, se ela disse pouco, compete ao intérprete estender o alcance dessa norma. Sacaram ou não? Então, na declarativa, uma perfeita correspondência entre a conclusão do intérprete e o texto legal. Beleza. Restritiva. A lei disse mais do que queria dizer, compete ao intérprete restringir o alcance dessa norma. Na extensiva, a lei disse menos, compete ao intérprete estender, alargar o alcance dessa norma. Pegaram a ideia? Na restritiva, a lei disse muito e ele tem que fazer o quê? Restringir. Na extensiva, a lei disse pouco, ele tem que alargar, estender o alcance dessa norma. Pegaram aí ou não, gente? Essa é a classificação de interpretação que vai estar na sua prova. Quanto ao sujeito, autêntica, lei explicando a própria lei. Doutrinária é aquela realizada por um estudioso. Judicial, realizada pelos juízes, beleza? Ele vai adotar uma dessas técnicas aqui. Literal, gramatical. Preocupa com o sentido literal das palavras, com a organização escrita, com aquilo que está escrito. Teleológica, busca a finalidade, a vontade da lei. Sistemática, interpreta o dispositivo com base no sistema no qual ele está contido, com base no todo. Histórica, busca a origem das normas, volta no momento histórico de criação dessa norma para compreender o contexto político, social e econômico que levou à criação daquela norma penal. E analógica é quando a lei traz enunciado casuístico, quando a lei te dá exemplos, e logo em seguida ela traz enunciado genérico, porque ela não consegue prever todas as hipóteses, tranquilo? Lembra, interpretação analógica pode tanto em bonum partem, quanto pode interpretação analógica em malum partem. Beleza. Quanto ao resultado declaratório, perfeita correspondência entre a conclusão do intérprete e aquilo que está contido na lei. Restritiva, a lei disse muito, o intérprete tem que restringir. Extensiva, a lei disse pouco, o intérprete acaba concluindo que ele tem que estender o alcance da norma. Pegaram? Interpretação aí se concentra. Interpretação pressupõe a existência de lei. Por isso que interpretação analógica em malum partem não fere o princípio da legalidade. Beleza. Vamos lá, só beber uma água aqui. Pois bem, interpretação terminamos, tá? É isso que vocês tinham que saber. Agora, a gente vai explicar a integração. Integração eu vou explicar ela só como desdobramento que é relevante para o direito penal. Não vou ficar aprofundando muito em integração não. Então, interpretação foi 3.2. Agora é o quê? Integração. Gente, qual que é o pressuposto da integração? Eu já te falei. Inexiste a inexistência de lei. Então, olha o pressuposto da integração. Existe lei? Não, inexiste lei. Então, a integração é o seguinte. A integração, ela parte do pressuposto de completude do direito. O direito ele é completo e ele teria solução para todas as controvérsias postas. E o direito ele não se restringe à lei. Então, toda situação que for apresentada para o juiz, embora não exista previsão legal, parte-se da ideia de que o direito ele não se restringe à lei e de que o direito ele é completo. Ele possui uma alternativa, uma saída, uma solução para todo conflito apresentado. Então, quando o juiz se deparar com a situação na qual inexiste lei regulamentando o caso concreto, então concentra. A integração, o pressuposto dela é a inexistência de lei. Então, já coloque-se em mente, na interpretação era outra coisa, a interpretação existe lei. Integração, inexiste lei. Então, o juiz se deparando com a situação na qual inexiste lei, ele pode cruzar os braços e deixar de julgar? Não. Entende que o ordenamento jurídico ele é completo e o direito não se restringe à lei. Então, ele vai ter que procurar uma saída fora da lei para poder resolver aquele problema posto, entendeu? Porque entende que o direito ele é completo e todas as lites, todos os conflitos apresentados, o direito vai achar uma solução para eles. Então, inexistir lei quer dizer que não existe solução? Não. A lei é uma das manifestações do direito. Pois bem, então quando inexistir lei, o juiz não pode cruzar os braços e falar, ó, não vou julgar, resolva esse problema aí, não. Ele vai ter que procurar uma alternativa para poder julgar aquele processo. Aí, ele vai se valer de uma técnica de interpretação, e é isso aqui que é relevante para vocês, que é a dita analogia. Uma técnica de integração que interessa aqui para a gente é a analogia. O que é a analogia?
Consegui dentro do seu caderno, que eu vou digitar o conceito, depois eu explico. Coloca aí. A analogia dentro de integração inexiste lei. Coloca aí. Ocorrerá quando... Estou ditando o conceito de analogia. Coloca aí. Ocorrerá quando o juiz... Ocorrerá quando o juiz se deparar com a situação na qual inexiste lei regulamentadora. Ocorrerá quando o juiz se deparar com a situação na qual inexiste lei regulamentadora, ele se valerá de uma lei que dispõe, quando o juiz se deparar com a situação que inexiste lei regulamentadora, ele se valerá de uma lei que dispõe sobre uma situação semelhante e aplicará ao caso em que não existe lei. Então, o que é analogia? Quando o juiz se depara com uma situação, uma hipótese na qual inexiste lei regulamentadora, ele vai fazer o quê? Ele pode pegar, e aí é o conceito de analogia. O que é analogia? É quando não tem lei regulamentando o caso. Aí o juiz pode se valer da técnica analogia. O que é essa técnica analogia? É o juiz pegar uma lei que dispõe sobre uma situação semelhante, análoga, parecida, e aplicar ao caso não regulamentado por lei. Então a analogia é, não tem lei regulamentando esse caso concreto. O juiz pode se abster? Não. Ele deve se valer da analogia. O que é analogia? É quando tem uma situação que não tem lei regulamentadora e eu pego uma lei que dispõe sobre uma situação semelhante, análoga, parecida e aplico ao caso onde inexiste lei, partindo do pressuposto de que onde há a mesma razão haverá o mesmo direito. Então, o que é analogia? É quando o juiz se depara com a situação na qual inexiste lei, ele se recorre a um dispositivo legal que regulamente uma situação semelhante, análoga, parecida e pega este dispositivo que regulamenta uma situação semelhante e aplica naquele caso em que não existe lei. Isso é analogia. Não tem lei, o juiz tem que julgar. Ele pega uma lei que regulamenta um caso parecido e aplica ao caso em que não existe lei. Pois bem, isso é analogia. O que interessa? Na analogia, existe lei? Não, inexiste lei. E lá atrás a gente estudou o princípio da legalidade. Somente há crime se houver lei. Então, olha aqui. A analogia em direito penal, e é isso aqui que vai cair na sua prova. A analogia em direito penal, ela só vai ser permitida se ela for in bonam partem. Então, a analogia no direito penal pode, desde que seja analogia in bonam partem. Então, vamos lá. Analogia in bonam partem em direito penal. O que é in bonam partem? Em benefício do réu. Analogia in bonam partem ou em benefício do réu é admitida em direito penal? Sim, porque ela é para beneficiar o réu, ela é descriminalizadora, ela traz uma hipótese de diminuição de pena, enfim. Analogia em direito penal, isso aqui que vai estar na sua prova. Analogia in bonam partem em direito penal é permitido? Sim, é permitido. Então coloca aí, analogia in bonam partem é permitido em direito penal? É. Pode analogia in bonam partem em direito penal? Pode. Agora concentra. Pode analogia in malam, partem ou em prejuízo do réu? Essa pode? Não. Então concentra aí. Analogia in malam partem pode? Não. É vedado. Em DP é direito penal. É vedado em direito penal, pois fere qual princípio? Pois fere o princípio da legalidade. Pois fere o princípio da legalidade. Então vamos lá. Pois bem, analogia in bonam partem em direito penal pode? Pode. Analogia in malam partem, incriminadora ou em prejuízo do réu, pode em direito penal? Não. É vedado, é proibido porque fere qual princípio? Da legalidade. Sacaram ou não? Então pode analogia em direito penal? Pode, desde que seja in bonam partem. O que não pode é analogia in malam partem, porque aí fere o princípio da legalidade. Analogia in bonam partem pode? Pode. In malam partem? Não. Fere o princípio da legalidade, tá? Então isso aqui não pode, mas para beneficiar o réu, pode. Tá. Professor, não entendi. Porque lá atrás você falou de uma tal de interpretação analógica. Gente, muito cuidado com isso aí, que isso aí derruba candidato bom. É o seguinte.
Interpretação analógica é uma coisa, analogia é outra. Então, muito cuidado. Interpretação analógica é uma técnica de interpretação que pressupõe a existência de lei. Então, se tem lei, pode tanto interpretação analógica em Bonham Partem, quanto interpretação analógica em Malam Partem. Quando a prova te falar analogia, quando ela falar somente analogia, aí não é técnica de interpretação, mas sim técnica de quê? Integração. Então, cuidado, interpretação analógica é uma técnica de interpretação que pressupõe a existência de lei. Analogia, quando falar só analogia, é uma técnica de integração em que não existe lei. Então, analogia é diferente de interpretação analógica. E lembre-se, interpretação analógica pode tanto em Bonham Partem quanto em Malam Partem. A analogia, que é uma técnica de integração e pressupõe a inexistência de lei, ela só pode analogia em Bonham Partem. É vedado o uso da analogia em Malam Partem. Então decora. Interpretação analógica pode tanto em Bonham Partem quanto em Malam Partem. A analogia, que é outra coisa, que é uma técnica de integração, só pode analogia no direito penal em Bonham Partem ou em benefício do réu. É vedado o uso da analogia em Malam Partem ou analogia incriminadora. Pegaram essa aí? Então, cuidado que isso aí cai em prova e quando cai, muita gente erra, tá? Beleza. Com isso, a gente encerra o tópico integração e interpretação da lei penal. É isso que deve cair na sua prova. Não acredito que eles vão estender para além disso. Tranquilo, senhores?